Na semana que antecedeu o recesso parlamentar, eu falei aqui nesta tribuna sobre a questão da central de vagas da Secretaria de Saúde. Essa central de vagas, teoricamente, quando uma pessoa precisa de internação, os hospitais ou os postos de saúde, enfim, colocam lá o nome do paciente esperando que haja uma vaga. Então, claro, as pessoas que são de urgência têm que ser atendidas primeiro. Falei naquela ocasião e disse isso ao próprio secretário de saúde quando veio aqui lá comandado a audiência pelo Dr. Hércules na Comissão de Saúde, que havia, de minha parte, uma desconfiança e que havia um processo macabro de seletividade nessa central de vagas. E hoje eu tenho quase certeza que há mesmo. Naquela ocasião, e isso foi há mais de 3 semanas atrás, pleiteávamos ali uma vaga para uma pessoa em estado muito grave, que estava no Hospital Jaime Santos Neves, lá na Serra, mas o encaminhamento dele era para um hospital de referência de oncologia, ou seja, o Santa Rita ou o Hospital Evangélico. Pois bem, esse rapaz faleceu antes de ontem, esse rapaz morreu sem ser transferido. Se o caso dele era muito grave e ele estava internado num hospital que não era referência e teoricamente o nome dele estava na central de vagas, como uma pessoa ficou esperando mais de 3 semanas, morreu antes de ser transferida? Nós vamos tentar encontrar uma forma de denunciar no Ministério Público e que o Ministério Público investigue como é que os nomes dos pacientes vão parar nessa central de vagas. Porque fica cada vez mais claro que quando um paciente, ele tem ali talvez a desconfiança por parte de alguns, que o caso dele é muito grave, que talvez não tenha solução, que esse paciente não entra nesta lista com encaminhamento de urgência. Isso é grave, deputada Eliana. E eu estou cada vez mais convencido de que é isso que acontece. O caso desse rapaz, que é um caso concreto, de mais de 3 semanas atrás, com a gravidade do caso dele, ele não ter conseguido uma transferência para o Santa Rita, alguma coisa de errado existe sim nessa central de vagas. A outra questão, que eu vou aproveitar esse tempo, o Padre Honório estava aqui falando sobre a descrença generalizada a respeito de políticos e políticas. Eu concordo em grande parte com tudo que o Padre Honório disse aqui e reforço algumas questões. É claro que o cenário político brasileiro e, por extensão, o estadual, ele é desanimador, sim. Pela falta de esforço dos partidos e de parte dos políticos, principalmente aqueles que têm controles dos partidos, de demonstrar algo de diferente nessas eleições. O que nós temos visto até agora são disputas de narrativas. É um acusando o outro, que eu vou fazer, vou acontecer, mas sem apresentar propostas concretas para o país de como é que a gente pode começar a resolver o problema da economia, o problema do desemprego, o problema da corrupção, o problema da educação, o problema da saúde e assim vai. Então, entra a eleição e sai a eleição, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai fazer como? Como se apresenta um projeto que é crível à sociedade e que realmente possa acontecer? Agora, por outro lado, esse cenário que não é bom, ele não pode desestimular o cidadão. Quando eu estava na sala de aula, e todo mundo sabe, eu sou professor há mais de 30 anos, estou fora da sala de aula nos últimos 2 anos, mas sou professor de geografia, eu sempre dizia, Padre Honório, aos alunos, que existem coisas que só nós fazemos por nós mesmos. Então eu dizia para eles assim, por exemplo, estudar, passar numa prova, passar no Enem, entrar numa faculdade, por mais ajuda que você receba, só você pode fazer por você mesmo. No caso dos problemas do país, que todo mundo parece esperar um milagre, nós temos que entender que ou nós, cidadãos, fazemos nós mesmos pelo país, ou nada vai acontecer.
Eu canso de ouvir as pessoas dizendo assim: eu tenho raiva de política, eu tenho nojo de política, eu tenho nojo de partidos, eu não dependo da política para nada. Ora, num país, e parece que o cidadão brasileiro ele é ingênuo na sua revolta, porque numa sociedade, seja ela, né, numa sociedade democrática qualquer que seja, tudo o que acontece são decisões políticas. E todo mundo depende da política. A pessoa pode não depender de favores políticos. E não tem que depender mesmo, que político não é para fazer favor para ninguém. É trabalhar para toda a sociedade. Mas de política todo mundo depende. Nós temos uma política educacional, uma política econômica, uma política de agricultura, uma política de infraestrutura, uma política de cultura, uma política de meio ambiente. Portanto, tudo que nos atinge diretamente todos os dias são decisões políticas. À medida em que eu não quero participar de nada disso, e que eu tenho raiva disso, tenho raiva daquilo, e não vou votar em ninguém, é todo mundo igual, eu estou delegando às pessoas que elas façam o que bem entendam, e aí, como eu não quero participar, eu não devo reclamar de absolutamente nada, porque eu não estou participando de nada. Hoje pela manhã eu ouvi um filósofo falando e concordei muito com ele. Quando ele disse que o pessimista, ele é um acomodado, porque à medida em que você diz que não acredita em mais nada, então você se torna cômodo, porque ao não acreditar, eu não preciso lutar também por mais nada, porque aí, eu não acredito, nada vai dar certo e tal, e aí é muito cômodo, sentar e deixar acontecer. Ser otimista é mais trabalhoso. Por quê? Porque se você é otimista, você sabe que você tem que ajudar a lutar para melhorar. Não adianta você esperar. Você tem que fazer parte do processo, porque senão nada vai acontecer. Por isso, Padre Honório, que eu, repetindo o Ariano Suassuna, o grande escritor pernambucano, o saudoso Ariano Suassuna, que alguns achavam ele meio mal-humorado e que às vezes ele era meio pessimista, ele dizia assim: eu não sou pessimista, eu sou um realista otimista. Então é isso, não é achar que está tudo maravilhoso e etc, etc. É acreditar, é entender que a nossa realidade é muito dura, e é mesmo, que o cenário é desanimador em todos os termos, mas que é a solução, e a solução está na mão das pessoas. Eu falava ainda agora ali para a escola lá de Aracruz, para os alunos ali da escola de Aracruz, que, por exemplo, quando você olha o Japão, o passado da Europa, olha quantos anos de desgraças afligiram essas sociedades. Olha só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a destruição. E essas pessoas sempre tiveram coragem de arregaçar as mangas e a luta, reconstruir, construir. E se foi destruído de novo, reconstruir outra vez. Talvez isso deveria nos servir de inspiração. Está muito ruim, mas esse país é maravilhoso, são 200 milhões de pessoas, riquezas incalculáveis, e que se a gente quiser de verdade, vai mudar. Não é para amanhã, não é para depois da manhã, talvez nós não vamos ver nada disso, mas alguém irá ver. Sempre repito uma frase árabe que diz assim: quem planta tamareiras não colhe tâmaras, porque as tamareiras demoram 100 anos para frutificar. Se ninguém plantasse, ninguém comeria tâmara. Então, mais ou menos, em termos de futuro é isso. Cada um faz a sua parte. O resultado disso não interessa para quem vai ser, mas cabe a nós fazermos. Muito obrigado, presidente.